Emergencista adora usar score, né? A gente brinca que emergencista tem mais score do que doença. A gente tem o ADDRS para dissecção de aorta, a gente tem o ELS para TEP, o PESE para TEP. E no infarto a gente também tem muitos. Tem o GRACE, tem o TIMI e tem o que a gente vai aprender hoje a usar, que é o Heart Score. Quando um paciente chega com dor torácica, imediatamente faz parte do mindset do emergencista, né, o famoso mindset do emergencista, pensar em causas potencialmente graves primeiro. É assim que a gente faz em absolutamente todas as condições. Quando o paciente chega na emergência, a gente precisa descartar as causas que vão poder matar ou causar uma morbidade ali naquele paciente. É assim que o emergencista deve pensar, tá? Descartar as causas mais graves primeiro, para aí a gente ver depois se consegue liberar ou consegue internar. Assim que acontece basicamente em todas as condições. Quando o paciente chega com dor torácica, a gente também vai seguir isso, porque dor torácica tem muitas condições que podem matar o paciente agudamente. E para a gente lembrar dessas causas, eu sempre gosto de usar o mnemônico PEDIR, tá? Vai inclusive aparecer aí na tela para você. Cada letra do PEDIR significa um diagnóstico potencialmente grave que você deve lembrar. Então o P de pneumotórax, o E de embolia, né, o famoso TEP, o D de dissecção de aorta, o I de infarto e o R de ruptura de esôfago. Essas 5 condições, apesar de algumas serem mais raras, né, como a dissecção ou a ruptura de esôfago, por exemplo, abrangem basicamente todos os diagnósticos graves que a gente precisa pensar para um paciente com dor torácica na emergência. E é importante que a gente pense nelas. Só que tem um detalhe. Quando a gente está pensando em infarto, a gente está pensando em uma série de síndromes chamadas síndromes coronarianas agudas. E então a gente vai estar falando de infarto com supra, infarto sem supra e está falando de angina instável. E quando a gente suspeita dessas síndromes coronarianas, 3 coisas podem acontecer. Inevitavelmente, 3 coisas vão acontecer quanto à suspeita de infarto. Ou você tem certeza de que não é um infarto, o paciente tem uma dor muito atípica, a história não condiz com nada, um paciente jovem, você tem certeza ali que não é um infarto. E você já descarta isso e segue para as outras hipóteses. A segunda coisa é você ter certeza que o paciente tem um infarto. Então, o paciente chegou e suprou no eletro, por exemplo. Acabou a conversa, esse paciente realmente está infartando. Ou você fez uma curva de troponina que mostrou realmente que o paciente tem lesão miocárdica. Acabou a conversa, esse paciente tem um infarto. Então, existem essas possibilidades. E existe uma terceira coisa, que é você ficar em dúvida. Recebi aquele paciente, uma dor torácica um pouco atípica, solicitei a primeira troponina, não tenho a segunda ainda para ela fazer a curva, né, e me dizer, o eletro não tem alteração, ou alterações muito inespecíficas, o que é que eu faço? Né? Como é que eu resolvo se esse paciente precisa ficar internado ou se eu preciso seguir a investigação dele para infarto? É exatamente para isso que existe o Heart Score. O Heart Score ele foi criado na Holanda, tá, por uma médica emergencista, inclusive, e ele é muito legal porque ele foi criado exatamente para ser usado na emergência, para esses casos de dúvida. É uma confusão que muita gente faz, né? Quando é que a gente usa o Heart Score? Quando é que usa o GRACE, o TIMI? O Heart Score é para esses casos de dúvida, quando a gente não sabe ainda o que é que está acontecendo com o nosso paciente. Quando você vai usar o GRACE ou o TIMI, são para aqueles casos já confirmados de infarto. Então eu sei que o paciente tem um infarto, eu sei que o paciente tem uma angina instável, eu sei que o paciente tem um infarto que seja, e aí eu vou usar o GRACE e o TIMI para dizer ali como é que vai ser a mortalidade desses pacientes, etc. Tá? Então o Heart Score é para esses casos de dúvida, é o que a gente vai, o cenário que a gente vai usar esse score. E como é que eu uso o Heart Score? Né? O Heart ele é um mnemônico, cada letra do Heart significa alguma coisa. Então você vai ter, por exemplo, coloquei aqui que está inclusive o documento anexo aqui a essa aula, tá? A tabelinha com o Heart Score. Você vai ter a história no H, no E você tem o eletro, você tem, no caso seria o A, né, o age, a idade,
No R, o risk factors, os fatores de risco, e o T, a troponina. Cada um desses critérios vai receber de 0 a 2 pontos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a idade do paciente, pacientes com menos de 45 anos recebem 0 pontos. Pacientes com 45 a 64 anos, 1 ponto. Mais do que 65 anos, 2 pontos. Eu vou colocar essa tabela, inclusive, aqui na tela, para você ver como é que ele vai ficar, como é que se apresenta cada um desses critérios e qual é a pontuação deles, tá? E existe a pontuação para todos esses critérios. E aí talvez você pergunte, Caio, mas existe troponina, né? Uma troponina dentro dos limites da normalidade, 0 pontos, de 1 a 3 vezes o limite da normalidade, 1 ponto, mais do que 3 vezes, 2 pontos. Mas se eu tiver uma troponina positiva, não é infarto, acaba a dúvida? Cuidado com isso. No Heart Score, a gente está usando a troponina inicial. A troponina, no momento que o paciente chegou, a troponina ultrassensível, na hora que o paciente foi admitido. Lembre que para confirmar infarto, eu preciso de curva. Eu vou ter que repetir essa troponina depois de 1 hora, 3 horas, a depender da padronização do kit daquela troponina. Então, muito cuidado com isso. O que a gente está falando aqui é da troponina inicial, a troponina de apresentação do paciente antes da gente saber se fez curva ou eventualmente aquele paciente que não fez curva para configurar infarto, mas que você está pensando ali ainda em uma angina instável, por exemplo, né? Porque a angina instável é grave, tem um tratamento muito semelhante ao infarto sem supra, a única diferença é que não fez curva de troponina. E é por isso que a gente tem que estar atento ao uso do Heart Score, para você não liberar pacientes só porque a troponina deu negativa, não fez curva. Porque existe a angina instável, o que diferencia ela do infarto sem supra é a mera presença da troponina no infarto, tá? Então lembra disso, está na dúvida, faz o Heart Score para saber se o paciente vai conseguir ir para casa ou vai ter que ficar internado. Beleza, e como é que eu interpreto esses dados, né? Como é que eu vou somar esses pontos todos e como é que eu interpreto isso? Basicamente, para a gente da emergência, o que é importante é aquele paciente que tem 3 ou menos pontos, tá? Pacientes com 3 ou menos pontos, eles podem ser liberados para casa. Esses pacientes têm uma chance de ter um evento cardiovascular grave muito pequena, não chega a 1%. Então a gente consegue liberar esse paciente sem maiores problemas. Já pacientes com intermediário ou alto risco, o intermediário seria aquele paciente com 4 a 6 pontos e o alto risco 7 ou mais pontos, a gente vai precisar internar esse paciente e solicitar a avaliação da cardiologia ainda naquela internação. Mas atenção, você está com aquele paciente que você fez o heart e é baixo risco, né? Até 3 pontos. Você não vai liberar o paciente simplesmente, você vai liberar e encaminhar ele ao ambulatório da cardiologia para ser avaliado. Tá? Aquela dor torácica que aconteceu, algo ali precisa ser investigado. Se for intermediário, ou seja, 4 a 6 pontos, fica no hospital. Alto risco, 7 ou mais pontos, fica no hospital também. Isso não é muito importante para a gente da emergência, mas só para você saber, esse paciente ele vai receber a avaliação da cardiologia e a conduta vai depender também do que o cardiologista encontrar e também do Heart Score. Geralmente, o paciente com risco intermediário, né, lá 4 a 6 pontos, ele vai para um teste não invasivo, uma esteira, uma cintilo, por exemplo. Aquele paciente de alto risco, eventualmente pode ir direto para um teste invasivo, com cateterismo, por exemplo, né, enfim. Então é importante para a gente na emergência saber, pacientes com Heart Score de baixo risco, 0, 1, 2 ou 3 pontos, a gente consegue liberar ele com tranquilidade. Pacientes com intermediário ou alto risco, a gente precisa manter na internação para solicitar a avaliação da cardiologia ainda naquele momento, tá bom? Muito cuidado também para você não aplicar o Heart Score antes de ter a segunda troponina. O que é que eu quero dizer com isso? Apesar do Heart Score usar a troponina inicial, você precisa, depois de 1 hora, 2, 3 horas, a depender do seu kit, você precisa ver qual é a padronização do seu kit para essa curva de troponina no hospital. Você precisa fazer essa segunda dosagem para saber se não houve essa curva, porque se houve a curva, você está fechado o diagnóstico de infarto, como eu falei. Então siga examinando seu paciente, avaliando, seriando o eletro, toda aquela conduta que a gente sabe sobre infarto. E aí quando você tiver a segunda troponina, que não fechou o diagnóstico, não fez curva, o eletrosexo sem alteração, aí eu volto para a primeira troponina e uso ela para aplicar o Heart Score e aí saber o que é que eu vou fazer com o meu paciente a partir dali, tá? Confirmando-se
na segunda dosagem da troponina subiu, fez uma curva e aí você está realmente ali confirmado o infarto, aí você pode eventualmente usar o GRACE ou o TIMI, que são, como eu disse, scores usados para casos confirmados de infarto. Então, para ficar claro, aqui para a gente encerrar, o HEART score eu vou usar naqueles casos de dúvida. Ele é um score de screening, de triagem, para você saber se aquele paciente tem um risco ou não aumentado de ter um evento cardiovascular grave. Já o GRACE e o TIMI eu vou usar para aqueles pacientes com confirmação de uma síndrome coronariana. Então eles são mais testes de prognóstico, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro e até a próxima.